Um chamado para reconhecer a bondade de Deus, a gratidão, é uma resposta que nasce no coração daqueles que reconhecem a grandeza de Deus, a sua majestade, a sua misericórdia e a fidelidade que atravessa gerações. Em muitos momentos da história bíblica, o povo de Deus ergueu a sua voz para agradecer, não apenas pelas bênçãos visíveis, mas pelo caráter imutável do Senhor, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em 1 de Crônicas 16:34 está escrito: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esta verdade ergue-se como um pilar eterno, que sustenta todo aquele que vive com o coração voltado para o Criador. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma disciplina espiritual. É o ato de recordar quem Deus é e o que Ele fez. O salmista declara em Salmo 103:2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Cada respiração, cada noite superada, cada manhã em que abrimos os olhos é uma prova da graça divina. Mesmo nos dias em que o peso da vida parece esmagar, o Senhor continua a sustentar com a sua mão poderosa. Quando o povo de Israel atravessou o deserto, Deus sustentou-os com provisão diária, ensinando-lhes que a dependência do céu era o segredo da sobrevivência. Em Deuteronômio 8:3 lemos que o Senhor os alimentou com maná, para que soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esta passagem revela que a gratidão verdadeira nasce quando reconhecemos que tudo o que temos procede da bondade divina. Nada é nosso por mérito. Tudo nos chega pela graça. A gratidão também é uma arma espiritual. Em 1 de Tessalonicenses 5:18, Paulo exorta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta ordem não se limita aos dias felizes. Estende-se aos dias de luta, incerteza, doença, perdas e esperas prolongadas. A gratidão desloca o foco do que nos falta para aquele que nunca falta. Ela desmonta a ansiedade, confronta a murmuração e abre espaço para que a paz de Deus guarde a mente e o coração. A Escritura revela que o louvor e a ação de graças não apenas agradam ao Senhor, mas também abrem o caminho para a intervenção divina. Em 2 de Crônicas 21, quando Josafá enfrentou um inimigo numeroso, colocou à frente do exército homens que louvavam e agradeciam ao Senhor. Enquanto eles davam graças, Deus confundiu os inimigos. Isto mostra que a gratidão ativa a mão poderosa do Senhor em situações que parecem impossíveis. Nos evangelhos, vemos um exemplo precioso em Lucas 17:15-16, quando apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer. Jesus perguntou: Não foram 10 os que ficaram limpos? Onde estão os outros 9? A gratidão não só reconhece o milagre, mas honra o autor do milagre. Aquele que voltou foi não apenas curado, mas restaurado interiormente. A gratidão abre portas que a ingratidão mantém fechadas. Por isso, neste tempo tão celebrado nos Estados Unidos e em tantos lugares do mundo, mas que para os filhos de Deus deve ser vivido diariamente, somos chamados a erguer o coração em reconhecimento. Agradecer não porque tudo está perfeito, mas porque Deus está presente. Agradecer porque Ele é soberano. Agradecer porque Ele guia, salva, restaura, sustenta e transforma. Cada dia é uma oportunidade para declarar: Até aqui nos ajudou o Senhor, como lemos em 1 de Samuel 7:12. A gratidão transforma ambientes, cura relações, renova a fé e abre caminho para uma vida espiritual mais profunda. Quando reconhecemos a bondade de Deus, a escuridão perde força, o desânimo perde voz e a esperança reacende-se dentro de nós.
Agradecer é afirmar que Deus ainda está no trono e que nada pode impedir o cumprimento dos seus planos. A gratidão não nasce nos momentos fáceis. Ela floresce quando o coração aprende a enxergar Deus mesmo nas estradas quebradas, nas noites silenciosas e nas perguntas sem resposta. A verdadeira ação de graças que a Escritura revela não se limita a um dia, nem a uma mesa farta. Ela é a resposta do Espírito quando reconhece que o Senhor está presente, fiel e soberano em cada detalhe da vida. Por isso, desde os tempos antigos, o povo de Deus foi chamado a lembrar-se das obras do Altíssimo, a contar suas maravilhas, a declarar que a misericórdia dele dura para sempre e que sua mão continua guiando mesmo quando a nossa compreensão falha. Em 2 aos Coríntios 4,15, está escrito que a graça, multiplicando-se, faz abundar ações de graças para a glória de Deus. A gratidão, então, não é apenas um sentimento, é um movimento espiritual que transforma a alma, abre os olhos e muda a perspectiva. O inimigo tenta endurecer o coração com preocupação, comparação e desânimo, mas a graça de Cristo quebranta, ilumina e ensina a ver aquilo que não é visível aos olhos naturais. Quando um coração agradece, ele se alinha ao céu. Quando louva, ele respira esperança. Quando reconhece o cuidado divino, ele declara que a provisão do Senhor é maior que qualquer deserto. Em Salmos 103, 2 está escrito: Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A ingratidão nasce do esquecimento. A fé nasce da lembrança. Por isso a Escritura ordena: não te esqueças. Não te esqueças das portas que ele abriu quando nada fazia sentido. Não te esqueças do consolo que veio quando lágrimas caíam sem força. Não te esqueças da cura que chegou quando parecia impossível. Não te esqueças da provisão que sustentou quando os recursos humanos se esgotaram. Não te esqueças da proteção invisível que guardou quando o perigo se aproximava. Não te esqueças do perdão que te levantou quando a culpa tentava te enterrar. Cada benefício é uma marca do amor de Deus, e cada marca é um convite para agradecer ainda mais. Em Filipenses 4,6 está escrito: Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. A gratidão não vem depois da resposta, ela antecede a resposta. Não é o resultado que gera ação de graças, é a confiança. A fé agradece antes de ver, louva antes de receber, descansa antes do milagre se manifestar. Por isso, quando um coração agradece, ele declara que Deus é digno, independentemente da circunstância. A ação de graças é a linguagem de quem sabe em quem tem crido e não precisa de sinais para permanecer firme. Em Salmos 30:11 está escrito que o Senhor converte o pranto em dança, veste de alegria e troca vestes de lamento por vestes de louvor. A gratidão abre espaço para essa transformação. Ela prepara o terreno para que a alegria floresça onde antes havia peso. Não se trata de negar a dor, mas de reconhecer quem governa acima dela. A gratidão rompe cadeias internas, desfaz opressões sutis, desarma setas de tristeza e fortalece o espírito para continuar caminhando. A voz que agradece é a voz que resiste, e a voz que resiste é a voz que vence. Em Efésios 5:20 está escrito: Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre e por tudo. Isso não significa que damos graças por aquilo que fere, mas sim pelo Deus que sustenta no meio daquilo que fere. A ação de graças reconhece que Ele continua sendo bom quando o céu está azul e quando o céu está nublado. Quando portas se abrem e quando portas se fecham. Quando a vida floresce e quando a vida poda. Sempre e por tudo, porque o Pai sabe o que faz.
mesmo quando nós não entendemos. Em Colossenses 3,17 está escrito que tudo o que se fizer deve ser feito em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Isso quer dizer que a gratidão não é um acessório espiritual. Ela é parte da nossa identidade. A ação de graças molda o caráter, purifica a intenção e transforma o modo como enxergamos a vida. A alma que agradece vive mais leve, mais consciente, mais cheia de fé. Cristo não chamou seus filhos para viverem pesados, mas para viverem em descanso. E a gratidão é a porta desse descanso. Assim avançamos reconhecendo que agradecer não é opcional. É uma ordem, um privilégio e uma arma espiritual que muda ambientes, realinha emoções e atrai a presença de Deus. Quem agradece honra o Pai. Quem honra o Pai experimenta o mover dele. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma posição espiritual que move o coração de Deus. Quando Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E ele perguntou em Lucas 17:17. Não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os 9? A gratidão revela quem realmente entende a graça recebida. Muitos recebem bênçãos, mas poucos retornam para glorificar aquele que as concedeu. A gratidão separa os que apenas pedem dos que verdadeiramente conhecem o Senhor. O salmista declara em Salmos 103, versículos 1 a 5, que devemos bendizer o Senhor e não esquecer nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa, sara, livra, coroa e supre. Aqui vemos que a gratidão não nasce da emoção, mas da memória espiritual. Quando a alma relembra o que Deus fez, o coração desperta novamente. A gratidão reacende a fé, reposiciona a mente e alinha o espírito com a verdade eterna. Nada fortalece tanto uma família quanto recordar juntos as obras do Senhor. Em Colossenses 3:15 a 17, a palavra ordena que a paz de Cristo governe o coração e que sejamos agradecidos. Gratidão não é opcional, é mandamento para quem vive no reino. E quando a gratidão governa, a paz se estabelece. A pessoa grata não se paralisa pelo medo, nem se deixa dominar pela ansiedade, porque enxerga Deus em cada detalhe. A gratidão transforma o que temos em suficiente, o que somos em adoradores e o que vivemos em um testemunho. A verdadeira gratidão também abre portas espirituais. Em Salmos 50:23, está escrito que aquele que oferece sacrifícios de louvor glorifica o Senhor e prepara o caminho para que ele revele a sua salvação. Cada vez que agradecemos, abrimos espaço para o agir divino. A gratidão não depende da circunstância, depende da revelação. Quem enxerga Deus na dor, na espera e na prova, também o verá no milagre e na resposta. É por isso que em Filipenses 4:6-7, o Espírito Santo instrui a não andarmos ansiosos, mas apresentarmos tudo diante de Deus, com súplicas e ações de graças. A gratidão acompanha a oração, porque mostra que confiamos antes mesmo de ver. Quando agradecemos antecipadamente, declaramos que Deus já está movendo, mesmo quando ainda não percebemos. E então a paz que excede todo entendimento guarda o coração e a mente. Nesta semana em que tantos celebram a gratidão, o povo de Deus deve ser exemplo vivo do que significa agradecer diariamente. Não agradecemos apenas pelas provisões, mas pelo próprio Cristo, nosso Salvador. Agradecemos porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como declara em 1 Pedro 2:9. Somos gratos porque fomos perdoados, resgatados, adotados, libertos e selados com o Espírito Santo da promessa conforme Efésios 1:13. Cada respiração é motivo de adoração. Por isso hoje convido você e todos que o escutam
a levantarem um altar de gratidão. Agradeça por aquilo que Deus fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda fará. Agradeça mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. A gratidão é uma semente eterna, e Deus jamais ignora uma alma que o honra com um coração agradecido. Que este seja o tempo em que sua casa seja marcada pela gratidão, pela paz e pela presença viva do Espírito Santo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outros. Leve esperança, luz e palavra viva a famílias que precisam ouvir. E se deseja ouvir a mensagem completa, visite o canal e acompanhe o vídeo com toda a reflexão. A sua partilha alcança vidas que você jamais conhecerá, mas que Deus está pronto para transformar. Oração final. Queridos irmãos e irmãs, declarem com sua boca a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Convido-te a entrar no meu coração como meu único Senhor e Salvador pessoal, e que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão através de ti. Entrego-te a minha vida desde hoje. Amém e amém.